Fala galera, e vamos falar sobre esse acessóriozinho aqui, que é o capotraste. Se liga aí, hein? Bom, na verdade aqui nós vamos responder as perguntas mais comuns que são feitas relacionadas a esse acessório que é o capotraste, né? Então, separei aqui cinco questões, né? Que é: o capotraste serve para mudar o tom da música? O capotraste serve para substituir as pestanas? Uma música que o cantor utiliza o capotraste, eu consigo tocar ela sem capotraste? Eu consigo tocar todas as músicas com capotraste? O capotraste serve para deixar a música mais fácil de tocar? Então, essas questões a gente vai tentar responder aqui, ensinando mais ou menos como é que se utiliza esse acessório, tá bom? Antes de mais nada, é importante que vocês saibam que o uso do capotraste, acredito eu, né, da forma que eu utilizo, ele é muito mais artístico, ou seja, questão de gosto. Então, você não usa por algo teórico, é muito mais por questão de gosto, acredito, né? Então, você pode gostar do som do violão mais grave, por exemplo, Mi, aí você vai tocar uma música e pode ser que nessa música o som do Mi que te agrade mais seja um som mais agudo, por exemplo. Então a gente pode colocar o capotraste aqui, ou aqui. Então é a busca pelo som que você acha que te agrada mais em determinadas músicas, tá? Então, o uso do capotraste é bem pessoal. Você pode usar ou não. É bem pessoal mesmo, assim, a forma com que você vai usar, a região que você vai usar. Mas eu diria o seguinte, de uma forma mais técnica, existem dois pontos matérias, se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão ver que vocês vão usar o capotraste de forma mais eficiente mesmo, né? Vão usar da maneira mais eficiente para tocar, vão entender como é que funciona ali os acordes com capotraste, sem capotraste. Então, vamos frisar dois assuntos que seria importante que vocês pesquisassem. Nós vamos fazer aulas sobre esses assuntos aqui, mas se vocês já pesquisarem, né, pode ajudar bastante a vocês entenderem o que eu vou falar aqui, que é basicamente o seguinte: é muito importante para um músico que ele saiba aonde que estão as notas musicais, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e os seus acidentes no braço do violão. Ou seja, quando eu aperto nessa casa, quais são essas notas, né? É importante que você saiba isso em todos os lugares. Isso leva um tempo, mas vocês vão ver que se vocês decorarem aonde estão, quando vocês começarem a usar o capotraste, vocês vão usar ele de forma mais eficiente mesmo. Por exemplo, né? Só para ter uma ideia. Toda vez que eu faço um acorde, então, Dó maior, eu tenho uma nota que eu chamo de tônica. O que é a tônica? Tônica é a nota mais grave do acorde, normalmente, e é a nota que dá nome ao acorde. Então, se eu tenho um acorde de Dó maior, a tônica é Dó, e ela é a nota mais grave do acorde. Ou seja, dentre essas notas que você está tocando aqui no acorde, tem uma que é a mais grave, que no caso é essa, do dedo 3, na casa 3. Essa nota é a nota Dó. Se eu faço um Sol, essa nota, que é a mais grave, na corda 3, na casa 6, é a nota Sol. Então, através dessas tônicas, você consegue visualizar os acordes de forma mais ampla, mais eficiente mesmo. Então, é importante que vocês decorem as notas no braço do violão. Outro assunto bem legal, se vocês estudarem, vocês vão ter o uso mais eficiente do capotraste, é o sistema 5, que é o sistema CAGED, muito comum, tem muitas aulas na internet. Vamos fazer a nossa aqui também, mas já dá para você ir pesquisando. Então, o que é o sistema 5, basicamente? O sistema 5 é você conseguir fazer um acorde, qualquer acorde, basicamente em 5 lugares do braço do violão. Então, por exemplo, eu posso fazer um Dó maior aqui, um Dó maior aqui, um
maior aqui, um Dó maior aqui e um Dó maior aqui. Vocês estudando esse assunto, vocês vão reparar que quando vocês colocam o capotraste em determinados lugares, são esses desenhos de acordes que você vai estar utilizando com o uso do capotraste. Então a visão fica mais ampla de usar o capotraste, tá bom? Mas vamos voltar para as questões lá. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, para começar o uso do capotraste para os meus alunos. Eu tento dizer o seguinte, então veja, nós temos o braço do violão e nós temos essa pecinha de plástico aqui, ó, que nós chamamos de nut, pode ser chamado de pestana ou de capotraste mesmo, né? Então essa pestana aqui, eu falo assim, que isso aqui é um capotraste fixo. Então é como se eu tivesse um capotraste aqui mesmo, né? Eu vou colocar bem em cima aqui, ó. Então eu faço os acordes aqui. Então não preciso me preocupar em apertar com outro dedo, porque eu já tenho um capotraste fixo ali, ó. Aí eu tenho um capotraste móvel, ou seja, é como se eu pegasse o nut ou pestana e colocasse ele em cada casa. Então eu posso pegar essa pestana e caminhar aqui pelas casas. Então, como se eu pegasse aqui, colocasse nessa casa, aí coloco nessa. Então eu tenho um capotraste fixo e um modular, né, que eu posso colocar em qualquer lugar. E basicamente, esse capotraste, que é o modular, né, que eu posso colocar em vários lugares, ele basicamente serve para quê? Para me mudar a afinação do violão. Então, por exemplo, quando eu toco as cordas na afinação do violão padrão, que a gente usa, né, que é o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, quando eu coloco ele na primeira casa, essas notas já mudaram. Então, coloco na próxima casa, já é outra afinação e assim sucessivamente. Então, eu diria que basicamente a principal função desse capotraste é substituir o nut, ou a pestana, ou o capotraste fixo, né? Então, basicamente, vamos responder a primeira pergunta. O capotraste serve para mudar o tom da música? Sim, serve sim. Eu posso usar o capotraste como um acessório de modulação mesmo, de transposição. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma música, né? Vou tocar isso aqui, ó. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Então, eu toquei Dó, Sol, Lá menor e Fá. Né? Aí eu vou colocar o capotraste na primeira casa e vou tocar os mesmos desenhos, né? Ó, Dó, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Então, pelo fato de eu ter mudado a afinação agora do violão, né? Eu subi essa música meio tom acima, ou seja, aonde era Dó, Sol, Lá menor e Fá, ficou Dó sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido menor e Fá sustenido, né? Só que eu uso os mesmos desenhos, porque eu peguei a pestaninha lá atrás e trouxe para frente. Então, se eu colocar para frente de novo, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Mesma coisa, subi mais meio tom a música. Então, mudei a afinação, mudei o tom da música, vou mais meio tom. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim, e você vai me entender. Então, eu uso o capotraste como um acessório de modulação mesmo, né? Mas eu posso usar o capotraste apenas para mudar o timbre dos acordes, ou seja, a altura dos acordes. Eu posso tocar esses mesmos acordes, Dó, Sol, Lá menor e Fá, usando o capotraste, mas sem fazer modulação, sem mudar de tom. Ou seja, eu posso colocar ele aqui, por exemplo, na casa 5 e tocar.
suas mãos de mim. Eu não pertenço a você, não é me dominando assim, e você vai me entender. Então, eu usei o capotraste, mas eu não mudei o tom da música, eu apenas mudei o formato dos acordes. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Sol, Ré, Mi menor e Dó, né? Seria isso se a gente fizesse aqui, né? Então, ó, imagina, vou fazer aqui, ó, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Só que eu fui colocando o capotraste até chegar no Dó, lembra? Ó, aqui é Sol. Então, vamos supor que o capotraste está lá, o capotraste fixo, né? Então, Sol. Vou subir meio tom, Sol sustenido. Mais meio tom, Lá. Mais meio tom, Lá sustenido. Mais meio tom, Si. Mais meio tom, Dó. Então, faço os mesmos acordes. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Toquei os mesmos acordes, porém com outro timbre, com um som mais agudo. Aí é questão de gosto, você usa de acordo com o seu gosto. Então eu posso usar o capotraste para fazer a modulação de uma música, ou não, eu posso usar o capotraste e não modular a música, usar os acordes apenas usando outros desenhos em outros lugares. Aí a outra pergunta, o capotraste serve para substituir as pestanas? Sim, claro, né? Nesse caso aqui, foi exatamente para isso que eu coloquei ele, né? Então, se eu fosse tocar essa mesma música sem usar o capotraste, né? Então ficaria assim, né? Ó. Então, imagina eu repetir isso aqui por uma música inteira, né? 3 minutos e pouco. Nossa, não vai cansar, né? Então, o que eu faço? Aonde, por exemplo, Dó, Sol, Lá menor e Fá, então a pestana ficou sempre aqui na casa 5. Então, em vez de eu colocar o dedo lá, eu coloco o capotraste. Então, por exemplo, a gente tem muitas músicas em Sol menor, né? Então, por exemplo, imagina se eu for tocar uma música que é Sol, Mi bemol, Si bemol e Fá. Tocar isso aqui sem capotraste, todos os acordes vão ser com pestana, né? Então, ó. Então fica cansativo, né? Vou tocar a música toda, assim, principalmente quem está começando, fazer muitas pestanas, assim, por um tempo muito grande, pode cansar a mão. Então a gente usa o capotraste para substituir. É importante que você coloque ele num ponto aonde é predominante a maior quantidade de pestanas que você usaria com o dedo 1, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu fosse fazer a harmonia sem o capotraste, ficaria assim, assim. Então, todas as pestanas ficaram aqui. Então eu coloco o capotraste exatamente na casa onde ficaram todas as pestanas, tá bom? Outro caso também, eu vou tocar uma música que é Dó menor, Lá bemol, Mi bemol e Si bemol. Mesma coisa. Coloco o capotraste aqui e vou substituir todas essas pestanas. Todas não, né? Uma vai ficar sem, ó. Então, o capotraste sim serve para substituir as pestanas. Outra questão. Uma música que o cantor utiliza o capotraste, eu consigo tocar ela sem capotraste? Com certeza, sim. E vice-versa, né? Uma música que não se utiliza capotraste, você também consegue tocar ela com capotraste. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O capotraste ele é utilizado em todos os estilos musicais, rock, folk, country, música sertaneja é muito comum, e na música sertaneja tem um cantor de uma dupla que toca violão também, que com certeza eu vou falar aqui, vocês já vão ligar ele ao capotraste, né? Por um período as músicas deles fizeram muito sucesso e ele usava e
todo mundo tocava essas músicas usando o capotraste nos mesmos lugares, que é o Victor do Victor e Léo. Ele usa muito capotraste, né? Então, e naquela música Borboletas, né? Vou tocar um pedacinho dela aqui. Então, por exemplo... Você diz que não tem graça amar assim. Então, ele usa o capotraste aqui na casa 2, a música está em Si menor, né? Mas eu poderia tocar ela sem o capotraste, né? Então. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Poderia tocar ela sem capotraste ou com capotraste, né? Então sim, eu posso tocar uma música que é com capotraste, posso tocar ela sem capotraste. Outra questão, eu consigo tocar todas as músicas com capotraste? Sim, você consegue tocar todas as músicas com capotraste e vice-versa, como eu falei. Também eu consigo tocar todas as músicas sem capotraste. A não ser que tenha uma música, que tenha um arranjo, que utilize muitas cordas soltas, né? Então, por exemplo, se for tocar uma música assim, né? Ó. Então, por exemplo, tá muita corda solta, né? Eu poderia tocar ela com capotraste, né? Mas, por exemplo, vou colocar aqui, que a música é essa aqui. Mi, Si. Só que ela não vai soar exatamente como o arranjo foi feito, né? Pelo fato das cordas soltas. Mas eu consigo tocar os mesmos acordes, posso tocar em qualquer lugar, tá? Outra questão, o capotraste deixa a música mais fácil de tocar? Teoricamente sim, né? Como vou substituir as pestanas pelo capotraste, a música tende a ficar um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, aquela música que eu fiz na abertura do vídeo, que é do The Police, se eu fosse tocar ela sem o capotraste, ficaria muito ruim de fazer, principalmente o segundo acorde. Ficaria um negócio assim, né? Então, por exemplo, né? Ó. Então, eu ponho o capotraste, ela fica muito mais fácil de tocar, né? Então, ó. Muito mais fácil, né? Então, sim, capotraste pode deixar a música muito mais fácil de tocar. Bom, eu acho que é isso, né? Então entenda assim, o uso do capotraste, ele pode ter você pode ter várias formas de utilizar o capotraste. Tente tirar várias músicas, ver muitos músicos tocando, mas acredito eu que o principal é você conhecer os acordes em todas as regiões e saber as notinhas que você está apertando. Se você tiver esse pequeno conhecimento, principalmente do sistema 5 nos acordes, com certeza o uso do capotraste vai ficar muito mais eficiente. Tá bom? Então, qualquer outra dúvida, manda pergunta aí nos comentários e ficamos por aqui. Até breve.